Boa tarde a todos, meu nome é Vitor Santos, estamos no podcast do Vitor. Hoje entrevistando Tamara Santos, que é uma brasileira que saiu do Brasil e veio para o México. Hoje o nosso tema será adaptação. Tamara, como foi os seus dias quando quando te disseram que você ia vir para o México? Foram bem conturbados, eu fiquei bem preocupada, insegura, porque não teríamos só eu e meu marido, teria você e o Miguel junto. E por conta disso, ser responsável por vocês, eu, além de ter medo das minhas inseguranças, eu ainda fiquei com medo da adaptação de vocês. Então, no primeiro momento, deu muito medo, deu muita insegurança, até porque não falávamos a língua, e isso também seria um agravante. Mas, muito seguros de que ia dar certo, porque a gente é uma família muito unida, e eu sabia que ia acabar ficando tudo bem. E a família, quando vocês se mudaram, como é que eles reagiram a tudo isso? Você ficou muito empolgado, que me deu muita força para poder decidir vir. Porque caso você talvez falasse que mostrasse alguma insegurança, eu acho que a minha decisão seria diferente. Mas por conta da sua empolgação e da sua vontade de se arriscar e de se jogar nessa experiência nova, eu falei, cara, se uma criança de 16 anos tá com essa empolgação toda, eu acho que pra mim também não vai ser difícil. Então, a princípio foi tudo bem. E o Miguelzinho, ele é muito pequeno, ele não entende muito bem as coisas. Então, meio que ele não teve muito peso nessa decisão. Mas o meu ponto crucial foi a forma que você reagiu, que foi muito positiva, que fez a gente vir mais tranquilo. Uhum. E o marido, se não me engano, foi por conta do trabalho do seu marido que vocês vieram pra cá, certo? Sim, foi o trabalho do Cristiano. Aparentemente para ele também ele estava muito empolgado com os desafios e com as novas propostas que ele estava recebendo para cá. Mas como provedor da casa, com certeza ele por dentro tenho certeza que ele estava um pouco inseguro, mas também demonstrou o tempo inteiro muita segurança e muita confiança em vir e que daria tudo certo. Quando vocês chegaram aqui no México depois da viagem, como é que foi primeiro? Quais foram as suas dificuldades? O que teve de diferente que você sentiu? A língua e a comida eu acho que foram os que mais assustaram, assim, que foi bem diferente. A gente não tem frescura, a gente gosta de tudo, mas a frequência com que a gente comia coisas muito diferentes começou a causar um pouquinho de... como eu vou dizer? Algo diferente. Tipo, não é normal. A gente sentiu mais necessidade do que a gente já estava acostumado. Então, assim, a gente comia, né? No começo a gente comia, mas não era com aquele gosto de comer assim, como era no Brasil. Então, assim, a comida a gente gostou, mas estranhou um pouco no começo. Principalmente Miguel, porque ele é muito pequenininho e para ele se adaptar com os novos sabores, os novos temperos, foi bem difícil. Então, me preocupou um pouco, mas ele ficou super bem. Esse foi o primeiro. A língua foi também, mas é muito parecido com o português, o espanhol. Então a gente se entende, mesmo sem saber se comunica corretamente, a gente consegue trocar informações. Então foi um problema, mas não tanto. Pra mim, no pessoal, pra mim mesmo, o meu maior desafio foi dirigir. Porque eu tive uma ansiedade que eu não entendi também porque, uma insegurança. E o trânsito, apesar de ser parecido com a nossa cidade lá de São Paulo, me causou um pouco de medo. Então, as minhas 3 maiores inseguranças quando eu cheguei aqui, minhas dificuldades foram a comida, o idioma e dirigir. Explica um pouquinho melhor como é que foi a sua dificuldade com o idioma. O idioma, eu entendo o que eles falam, se eles falam bem devagar. Eu consigo entender. Mas é complicado, eu sei que eu não falo corretamente. Então a gente começa a inventar palavras, a gente começa a inventar frases. Então, assim, a maior dificuldade mesmo é fazer com que eles entendam o que a gente está precisando, no caso. Então a gente teve um probleminha, o que me dificultou no idioma foi negociações, como o aluguel de casa, negociações na escola, a gente não entendia muito bem, às vezes tinha que fazer alguma coisa, a gente não compreendia, porque
Na hora que eles passavam a informação a gente entendia, mas não sabia diretamente, certamente o que eles estavam falando. Então era mais por conta disso, mas nada que foi prejudicial, nada disso foi um tabu, foi um problema pra gente continuar. Você citou a escola. Sim. Você pode explicar melhor como é que foi a interação dos seus filhos com a escola? Foi muito boa. Muito boa? O meu filho mais velho foi muito tranquilo. E eu digo isso porque eu tive contato com outros brasileiros que chegaram aqui e que a criança não se adaptou a ponto de voltar para o Brasil sem adaptação. Então, assim, graças a Deus, que é o meu filho mais velho, ele não teve problema nenhum, porque ele sempre foi muito comunicativo, ele sempre foi muito seguro, então ele não tem vergonha e nem problemas para se comunicar mesmo sem saber falar. E isso também ajudou ele muito, porque ele não ficou retraído, ao contrário, ele ficou extrovertido. Então ele falava com todo mundo e ele teve uma recepção muito boa, principalmente dos professores, que eu senti. Eu senti os professores acolher de verdade, assim, as necessidades dele. Ajudaram com a língua. Agora, os alunos eu também senti um pouco no começo. Depois eu senti que foi dispersando, que é normal, que a gente tem afinidade, né? Então senti que ele deu aquela acalmada, né? E ele ficou super bem. Agora, uma curiosidade que eu tenho para falar em relação à escola é que no Brasil o Miguel, que era o meu mais novinho, ele estava já há 4 meses na escola, mais de 4 meses, se bobear, ele tinha uns 6 meses na escola do Brasil e ele não se adaptou. E no Brasil, o que acontece? Eles têm uma preocupação maior de como a criança fica na escola. Sim. Eu vou explicar por que eu tô falando isso. No Brasil, a gente deixa a criança, ela fica com a mãe ali um período até ela esquecer, depois a mãe sai. Esses 6 meses no Brasil, o Miguel chorava quando eu ia embora, todas as vezes. Cheguei aqui, ele tem 2 aninhos, cheguei na escola, a escola, tchau, pode ir embora. E ele ficou lá chorando e eu falei, meu Deus, agora ele não vai se adaptar mesmo, porque ele tá chorando, ele não tá acostumado. Pois foi a melhor coisa, com menos de uma semana, ele já super adorava as professoras, ia no colo de todas, que gostava de ir pra escola, chegava em casa e sentia necessidade de ir pra escola, então assim... E não sentia sua falta depois dessas uma semana? Ele poderia até sentir, mas não é uma coisa que a escola repassa como um problema. Eles têm uma forma diferente de adaptação aqui. Eles pegam a criança e, deixa com a gente que a gente se vira. Diferente do Brasil, que eles meio que têm a mãe como, peraí, fica aqui pra precisar, aqui você tem que ajudar. Aqui não, eles são independentes. Deixou a criança, deixou com a gente que a gente resolve e foi exatamente o que aconteceu. Ele ficava na escola e deu tudo certo e ele super se adaptou muito rápido. Então, a adaptação dos meus 2 filhos foi perfeita, foi ótima, assim, melhor do que no Brasil. Sabe dizer como é que seu marido se adaptou em relação ao trabalho? Por ser uma pessoa extrovertida também, pelo que eu escuto dele, ele foi bem tranquilo. Sim. Ele não teve dificuldade com a língua, mesmo falando ali, com certeza deve ter falado errado, mas conseguiu se adaptar. É um cargo de liderança que ele tem, então ele conseguiu designar para os funcionários o que ele precisa, para as pessoas, né, os companheiros de trabalho que ele precisava fazer, e ele não teve problema nenhum com isso, até o momento. O idioma não foi um problema aqui para ele foi super bem recebido também e sem problemas. Como eu disse, é uma dificuldade, mas não, a gente sabe que é uma dificuldade porque a gente sabe que está falando errado. Sim. Mas não é um problema para a comunicação, a gente não deixa de se comunicar, nos prejudica por conta disso, entendeu? Você já tem uma ideia de como você quer seguir daqui pra frente no México? Você tem Sim. alguma ideia de trabalho? Sim. Os seus filhos, seu marido? Mais para os meus filhos, o Cristiano tem as metas dele aqui em relação ao trabalho, então, nós todos em casa estamos todos apoiando isso nele. Para os meninos, já são em escolas muito boas, então a carga ali que eles estão recebendo da escola já são muito boas. A gente pegou uma escola bem completa, então eles estão bem encaminhados. Acho que tudo que vier das escolas tá de bom tamanho. Claro que se a gente puder fazer algo à parte, que
integre algo, né, que ajude, a gente vai fazer. Mas por enquanto é estudar firme, bastante, as crianças, e focar nos idiomas, que eu acho que vai ser muito bom para eles no futuro e para quando a gente retornar, se a gente retornar para o Brasil. Da minha parte, eu gostaria de estudar. E eu quero dar continuidade no meu trabalho digital que eu tenho nas redes sociais. Então, o plano é estudar, ter um diploma, uma formação, completar esse ciclo de estudo e, se Deus quiser, começar a ganhar com o as redes digital. sociais. Então eu vou deixar aqui o nome do seu Instagram abaixo do meu vídeo, para quem quiser seguir. Sigam a Tamara nas redes sociais. Tamara, foi um prazer ter a senhora aqui com o nosso podcast hoje. Tenha uma boa tarde. E se tiver um próximo podcast, eu seria muito grato em ter a senhora aqui de volta. Também. Obrigado. Também. Boa tarde.